Olá, pacientes e amigos. Aqui é Isabel Psicóloga para mais outro vídeo do meu canal do GTV Instagram. Hoje falando de uma coisa até irracional, que é a agressividade nas redes sociais. Sim, e a agressividade em si, em conteúdos, em outros conteúdos, é até muito abrangente falar sobre agressividade como patologia, porque ela pertence a várias patologias, entre elas psicose, entre elas bipolaridade, entre elas também psicopatia. A agressividade está, na realidade, em várias patologias de ordem mental. Só que eu vou falar mais especificamente em agressividade em rede social. Ultimamente a gente tem visto isso constantemente, pessoas que entram na rede social para falar sobre a sua vida, falar sobre você, atacar o que você pensa, atacar o que outro pensa, atacar o que outro... Por trás dessa agressividade existe uma pessoa machucada. Eu vou falar em português mais claro. Essa pessoa se machuca porque o outro, se não atingiu, basta você... Se você não gosta de um post, de alguma coisa que a pessoa pensa... Se você tem, na realidade, a gente fala assim, amigo virtual, tem que ter respeito. Se você tem, com esse amigo virtual, já tem uma familiaridade, com alguém com quem você conhece, com quem você convive, você pode até fazer um comentário. Mas caso contrário, você está expondo a sua agressividade, a sua raiva perante essa pessoa, que nada mais quer inconscientemente alguma coisa que te perturba nessa pessoa. Não é o que ela põe. Alguma coisa dentro do seu eu te perturba dentro dessa pessoa. Então, esse tipo de agressividade em redes sociais, porque na rede social todo mundo é valentão, maravilhoso, todo mundo fala o que quer, ataca fulano, ataca ciclano, ataca... Ai, porque você não sabe, porque você não sabe aquilo, porque você não... As pessoas são formadas no Facebook, na matéria chamada achismo. Você acham que podem tudo, só que não percebem que chegam ao tal do ridículo se expondo. Você só fala daquilo que você sabe. O que você não sabe, é melhor omitir e prestar atenção. Nada melhor do que humildade para você aprender coisas novas. Aprender que certas coisas são erradas. Ah, eu não penso assim porque quem me ensinou é a vida. Que é a vida? Que vida? Que vida que você teve na rede social? A rede social é nova, só tem 12 anos. Que vida que você teve? Você não teve talvez nem acesso de conseguir conversar, nem com a sua família, nem com a sua primeira mulher, nem com a sua segunda mulher, nem com o seu primeiro marido, nem com o seu segundo marido, nem com o seu terceiro, nem com o seu quarto. Você simplesmente talvez tenha alguma coisa guardada dentro de si que você não consegue pôr para fora. Então no meio de uma rede social você vai lá e cutuca e ataca. É muito fácil fazer isso, porque você está coberta por uma tela. Mas falar ao vivo realmente é difícil. Você não consegue encarar a pessoa do jeito que ela está falando com você e do jeito como ela trata você. Ao vivo é muito fácil. Falar pelo WhatsApp, você ouve cada coisa, escuta cada coisa. Tem coisas que eu deleto, ignoro, porque tem coisas que vão me somar e tem coisas que vão me diminuir. Para que a gente vai ficar lutando numa rede social com coisas que vão diminuir a gente? Se você é contra partido de tal, não. Se você é contra partido de tal, tá assim. No Brasil está desse jeito dividido. Se você é contra o Bolsonaro, você é petista. Não é bem por aí. Você pode apenas ter bom senso. Eu já falo assim, quem quiser que defenda de outro jeito. Eu perdi amigos na rede social no ano de votação por causa disso. Eu não sou petista, mas eu também não sou a favor do Bolsonaro. Isso é claro, evidente. Para mim, ele já faz tempo que ele, para mim, tinha transtornos mentais graves. Só não enxerga. Ah, claro. Pessoas, psicólogos, psicoterapeutas sabiam muito bem quem ele era. Mas não vou estar aqui para falar sobre isso. É o nosso presidente, não foram vocês que elegeram, porque não fui eu, porque eu fiz questão de anular o voto. Anular porque não prefiro pagar o voto do que falar sobre política. Como também não prefiro falar sobre religião. Eu acho que cada um tem que ter a sua e aprender a respeitar do outro. Não é porque eu sou católico que eu vou falar contra os evangélicos. Se eles querem acreditar que amém é de Jesus, amém... Esse é o problema deles. A cabeça é deles, tá? Para mim, o santo, a representação de uma peça de madeira ou de uma peça de gesso não significa nada mais que uma fotografia. Uma lembrança que eu tenho da figura que é descrita como Jesus, tá? Meu Jesus não é morto, por exemplo. É vivo. Ele vai renascer da morte após o terceiro dia.
estamos entrando na semana de Domingo de Ramos. Para nós católicos é muito importante, né? A época que Jesus Cristo é recebido em Jerusalém com palmas, com folhas das oliveiras, né? Então, é um momento para nós muito reflexivo. E assim como também acho o Shana Tová dos judeus, a Páscoa dos judeus, o Ano Novo dos judeus, a época também do jejum dos muçulmanos, a gente tem que começar a ter tolerância, porque isso está a empatia. Nisso está. Se eles acreditam que é daquele jeito, deixa eles acreditar desse jeito. Ninguém tem que pensar como você pensa. Você tem direito a pensar diferente. Você já pensou se todo mundo pensasse do jeito que você pensa? O que seriam dos médicos, dos cientistas, de gente que descobrisse coisas que eram totalmente contra e que hoje representam talvez o futuro e a salvação desse mundo? Porque pensaram diferente, porque agiram de maneira diferente. O que tem a ver Paulo Freire com isso, com a educação? A educação no Brasil já é uma das piores no mundo. E não foi à toa. Se a gente for pensar, não foram anos só de PT. Tem outros anos também com a época militar, que foi a época que eu cheguei, e assim sucessivamente. O Brasil não sabe eleger um presidente, não vivemos numa nação democrática, isso é mentira, e fazem você acreditar que é verdade. Esse é meu parecer, mas pode ser diferente do seu. Aí que está a questão. Ou você acredita naquilo que te passa, ou você lê e estuda para justamente fazer com que você pense e ver se é real aquilo que você pensa. Ver se é real que é aquilo que te impõe. Por que te impõe uma coisa que seja obrigatória, se é real, se não é real? Nós estamos vivendo uma época pandêmica, então as pessoas questionam. Mas por que eu não vou trabalhar? Se o vírus está aí, todo mundo paga, tem gente que diz que é só uma gripinha. Não, se pode discutir com pessoas assim. Elas não vão entender até o limite delas. Assim como os psicólogos falam de como falar sobre sexualidade com crianças, até no limite que eles entendam, assim funcionam as pessoas que não leem. Exatamente, não querendo ser. Tem gente que não lê e consegue discernir o que é importante, consegue discernir coisas básicas como lavar a mão, se higienizar, sair, e não tem a ver com o seu nível de discernimento, que é uma coisa completamente diferente. Eu não sou partidária, aliás, não me convém, mas quando acho que um político está fazendo um trabalho certo, ele está fazendo o seu trabalho. Se ele faz com dignidade, é problema dele. Se ele não faz, ele vai responder perante a justiça. Não adianta você brigar porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Nada mais é do que você vai brigar pelo seu próprio ego. Pela vontade de falar, eu tenho razão, sou eu o dono da razão. Fulano não é, ela não é, nem ciclano. Sou eu que mando, sou eu que sei. Sou eu ser da vida. Nossa, tem muita gente assim. E vive em constante irritação. Vocês podem perceber que são pessoas que não emanam energia boa. Normalmente estão extremadamente irritadas, chateadas. São pessoas chatas de se conversar. Não vivenciam o mundo, não compartilham as coisas, não dão risadas. São pessoas céticas e duras com si mesmas. A irritabilidade é uma coisa que a gente também aprende a ser. Por quê? Talvez um mecanismo de defesa dessa pessoa. Quando você vai ver a história pregressa dessa pessoa, tem muito mais irritabilidade dentro dos pais e dos avós, então ele aprende a ser desse jeito como um meio de defesa. Não que ela seja partidária de alguma coisa, nem religiosa, muito menos espirituosa, porque a espiritualidade não tem nada a ver com a religião. A espiritualidade transcende um rótulo. A espiritualidade, todo mundo quer ter religião, que é a garrafa, mas o conteúdo, a espiritualidade, muitas poucas pessoas têm. Está além do que eu estou falando aqui. Acredita em mim. A irritabilidade, ela é contagiosa. E se você lida com uma pessoa irritada, consequentemente você vai discutir com outra pessoa para tirar essa irritabilidade que te causou essa pessoa. Por isso é bom filtrar o que você ouve. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Obrigada.